A Bíblia, como uma fonte de fascínio e mistério, continua a intrigar muitos estudiosos e fiéis. Um dos enigmas mais enigmáticos é a história dos 3 homens que desafiaram a própria morte. No vídeo de hoje, mergulharemos nessa narrativa antiga, explorando quem foram essas pessoas e as suas respectivas histórias. Primeira pessoa, Elias, um homem de coragem e verdade. Elias surgiu durante um dos períodos mais sombrios de Israel, quando o rei Onri casou seu filho, Acabe, com Jezabel. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. E então anunciou ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, te garanto que não haverá nem chuva nem orvalho durante vários anos, até eu dizer basta. Devemos lembrar que Baal era o deus do clima, da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse Deus de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro, e o pão e carne eram trazidos por corvos. Após o ribeiro secar, por conta da severa seca, Elias foi instruído a ir até a viúva Sarepta. Num primeiro instante, imagina-se que a viúva que sustentaria o profeta seria uma mulher de pose. Entretanto, o texto bíblico nos revela a situação precária em que aquela mulher vivia. De forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Ainda no mesmo capítulo, temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva e o acabou matando. A expressão "que tenho eu contigo, homem de Deus", demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias com a enfermidade do seu filho. Aquele acontecimento serviria como uma grande prova da identidade de Elias como profeta do Senhor. Elias orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado à vida novamente. Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Acabe culpava Elias da miséria em Israel. Mas o profeta deixou claro que ele e sua família é que eram os verdadeiros culpados. Eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria a um falso Deus. Então o profeta Elias convocou toda Israel a comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar, confrontaria os profetas de Baal e Aserá, sustentados por Jezabel. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá foram até o monte. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elias então consertou o altar do Senhor que estava quebrado e pediu que derramassem água sob o holocausto por 3 vezes. O profeta Elias clamou ao Senhor dizendo: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. E Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto. Então todo o povo de Israel reconheceu que o Senhor é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período de seca, conforme Elias havia anunciado.
O final do ministério de Elias está registrado em 2 Reis 2. Eliseu e alguns outros profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim e que ele os deixaria. Por algumas vezes, Elias tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É importante lembrar que Eliseu já havia sido vocacionado para suceder o profeta Elias. Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos. Depois de um milagre realizado no Jordão, o qual teve suas águas divididas, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do seu mestre. Em outras palavras, Eliseu estava desejando se tornar o principal herdeiro espiritual de Elias. Ele não queria ser exatamente 2 vezes mais poderoso do que o profeta, como muitas pessoas imaginam. Eliseu fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, e sim a Deus, decidir se o pedido de Eliseu seria atendido. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. A sequência do texto bíblico nos informa que o pedido de Eliseu foi garantido, tornando o profeta sucessor de Elias. Segunda pessoa, Enoque, o homem que foi levado por Deus. Enoque é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, apesar das poucas referências acerca dele. Antes de falarmos sobre quem foi Enoque, também é preciso saber que em Gênesis existem 2 Enoques e não podemos confundi-los. O outro Enoque, citado em Gênesis, é o filho mais velho de Caim. Porém, vamos falar sobre o Enoque, filho de Jared e pai de Matusalém, do qual tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e Noé. Jared tinha 162 anos quando o seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Enoque andou em comunhão habitual com Deus por 300 anos após o nascimento de Matusalém e teve outros filhos e filhas, e morreu com 365 anos. Enoque era um homem que andava com Deus no meio da decadência moral nos dias de Noé, enviado pelo Senhor para dizer ao povo que eles precisavam se arrepender, advertindo-os antecipadamente sobre o julgamento iminente do Senhor contra eles. Mas Enoque achava que não sabia falar bem e temia que as pessoas não dessem ouvidos a ele. O Senhor prometeu fortalecer e proteger Enoque, embora algumas pessoas não gostassem do que ele ensinava. A promessa do Senhor deu coragem a Enoque. Ele obedeceu ao Senhor e ensinou o povo com vigor. Ensinou sobre Jesus Cristo, sobre o arrependimento, o batismo e o Espírito Santo. Algumas pessoas acreditaram em Enoque e quiseram seguir ao Senhor. Enoque tinha a autoridade de Deus para batizar. Todas as pessoas que acreditavam em Enoque eram batizadas e se achegavam ao Senhor. Ninguém era pobre, porque eles cuidavam uns dos outros. Aquele povo era chamado Sião, porque eles viviam juntos em amor e retidão. Certo dia, o Senhor mostrou a Enoque uma visão de tudo o que aconteceria na terra. Enoque viu a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ficou sabendo que nos últimos dias o Evangelho seria restaurado. Ele também viu a segunda vinda de Jesus. Em reverente temor e obediência, Enoque andou com Deus e não foi encontrado entre as pessoas, porque Deus o levou para estar com ele em sua casa. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, quando Deus simplesmente o levou. Talvez sua comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus apenas o envolveu e o levou embora. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, é dito: foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus.
Pois antes de ser levado ao céu, ele recebeu o testemunho de que agradou a Deus e lhe deu alegria. Porém, sem fé, não é possível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque é usado como um exemplo de arrebatamento no Novo Testamento. Um dos propósitos da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que diz que existe uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Terceira pessoa, Melquisedeque, o homem sem pai, sem mãe, sem genealogia. A história de Melquisedeque é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 14. Ele é apresentado como um misterioso personagem, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Durante o tempo de Abrão, que mais tarde seria conhecido como Abraão, houve uma batalha entre reis na região onde ele vivia. Após a vitória de Abrão sobre esses reis, ele retornou com os despojos da batalha e foi abordado por Melquisedeque. Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abrão e abençoou-o em nome do Deus Altíssimo. Em troca, Abrão deu a Melquisedeque uma 10ª parte de tudo o que havia conquistado na batalha. O que torna Melquisedeque ainda mais intrigante é que ele é descrito na Bíblia como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Essa descrição enigmática levou muitos a considerá-lo como uma figura tipológica de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote eterno. Alguns teólogos cristãos acreditam que Melquisedeque teria sido uma aparição do Messias antes de seu nascimento carnal, humano. Por esse motivo, Melquisedeque é considerado um personagem que nunca morreu, pois sua história na Bíblia não menciona seu nascimento nem sua morte. Sua existência é apresentada como transcendental, como se ele estivesse além das limitações temporais humanas. Além disso, a ausência de informações sobre o nascimento e a morte de Melquisedeque também levanta questões fascinantes sobre sua natureza e origem. Sua aparição súbita na narrativa bíblica, juntamente com sua posição como rei e sacerdote, sugere uma autoridade e uma linhagem que transcendem as normais estruturas terrenas. A carta aos Hebreus do Novo Testamento faz uma conexão poderosa entre Melquisedeque e Jesus Cristo, destacando como o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Melquisedeque é apresentado como um tipo ou prenúncio de Cristo, cujo sacerdócio é eterno e não baseado em uma genealogia terrena. Essa associação entre Melquisedeque e Jesus Cristo ressalta a singularidade e a excelência do sacerdócio de Cristo, que transcende as limitações da lei e da mortalidade humana. Ao reconhecer Melquisedeque como uma figura que nunca morreu, a tradição cristã enriquece sua compreensão da obra redentora de Cristo e da sua autoridade suprema como sumo sacerdote e rei dos reis. Portanto, a história de Melquisedeque continua a provocar reflexões teológicas profundas e a inspirar a fé dos crentes, enquanto eles contemplam a extraordinária figura que encontramos nas páginas da Escritura Sagrada. Sua presença na narrativa bíblica é um lembrete da soberania e da transcendência de Deus, cujos planos e propósitos se estendem além das fronteiras do tempo e da compreensão humana.